Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31, diz a palavra de Deus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem fazer nenhum mal. E veio espanto sobre todos os que falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos, com autoridade e poder, e eles saem. Até aqui. Conta-se que um homem estava querendo vender a sua pequena casa por um valor de R$2.000. E um homem que era muito pobre, ele tinha interesse em comprar essa casa. Porém, por ser muito pobre, ele não tinha dinheiro para comprar essa casa. Então, ele começou a negociar com o dono da casa. E conversaram e dialogaram por muito tempo e chegaram a um acordo. E o dono da casa aceitou vender a casa pela metade do preço. Mas impôs a esse homem uma condição. E qual era a condição? Você está vendo aquele prego fincado em cima da parede da entrada da casa? Estou vendo. A minha condição é a seguinte: eu te vendo pela metade do preço da casa, mas eu continuo sendo dono daquele prego. Aquele prego continua sendo meu. Um prego. O homem então aceitou e comprou a casa. Algum tempo depois, alguns anos depois, aquele que havia vendido a casa retornou até aquele homem e propôs comprar a casa de volta. Mas aquele que havia comprado se negou a vender a casa e disse: não, a casa é minha, eu não vou vender. E ele disse: não vai vender não? Ele disse: não vou vender. Ele disse: então tudo bem. E ele saiu pela estrada. E quando ele estava na estrada, ele encontrou o cadáver de um cachorro. Ele pegou aquele cadáver do cachorro que ele encontrou na estrada e levou e pendurou naquele prego. E naturalmente o tempo foi passando e aquele cachorro começou a apodrecer, a putrefar, e começou a cheirar mal. E aquele homem que havia comprado a casa não viu outra saída senão vender a casa de volta para aquele homem, porque o ambiente estava realmente insustentável para que ele pudesse habitar com a sua família. E aquele prego ficou sendo conhecido como o prego do diabo. A Bíblia Sagrada nos diz, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Muitas vezes na nossa vida, na nossa trajetória com Deus, nós estamos também deixando alguns espaços na nossa vida para que o diabo tenha espaço para agir. Talvez nós estejamos deixando alguns pregos fincados na nossa vida, e o diabo está se apoderando desses pregos que nós deixamos, desses espaços que nós deixamos para ele. A Bíblia Sagrada nos mostra que após o pecado do homem, o diabo ele se tornou o Deus desse século. Então o diabo ele se aproveitou da falha de Adão, e através da falha de Adão ele passou a comandar o mundo. E Pedro nos diz que o mundo jaz no maligno. Aliás, João nos diz isso: o mundo jaz no maligno. Então Paulo também vai nos dizer que, e chamar Satanás de o Deus desse século, e dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Jesus também o chama de príncipe deste século, fazendo sempre referência à atuação do diabo no mundo. E quando nós vemos o relato bíblico, especialmente os evangelhos, nós percebemos inúmeras manifestações demoníacas. Então nós percebemos que houve, na época em que Jesus estava no mundo como homem,
uma efervescência nas manifestações demoníacas. Possessões demoníacas sempre existiram e sempre existirão. O diabo sempre irá possuir pessoas. Mas, quando nós observamos no nosso meio, no nosso tempo, nós percebemos que isso não é algo tão comum. Não é algo que nós vemos com muita constância. E é óbvio que antes de Jesus também não era algo tão comum de se perceber. Não obstante houvessem manifestações demoníacas, mas não era algo muito natural. Não era algo que se via com muita facilidade. Então, quando nós percebemos os evangelhos registrarem tantas manifestações demoníacas e mostrarem quantas vezes Jesus libertou endemoniados, nós percebemos que houve ali de fato uma efervescência nas manifestações demoníacas em oposição à presença de Jesus aqui na terra, entre os homens. Então os demônios sempre atuaram, mas quando Jesus estava aqui, eles começaram a atuar com mais intensidade, porque eles estavam fazendo oposição direta a Jesus, porque eles sabiam quem Jesus era. E o texto que nós lemos nos diz exatamente isso. Eles sabiam quem Jesus era, e eles tinham que combater Jesus a todo custo. O que é que nós percebemos com esse texto? Nós percebemos que quando há a presença de Deus, quando há a manifestação de Deus, quando há o agir, a atuação de Deus, inevitavelmente as forças das trevas começam a agir com mais intensidade. As forças das trevas começam a mostrar as suas garras, mostrar a sua força e mostrar a sua fúria. Como é que nós podemos entender isso diante da nossa vida e aplicar isso na nossa vida? Todas as vezes que você se vê em situações de perseguição, todas as vezes que você se vê em situação em que você está sofrendo oposição com relação às pessoas, sem que você necessariamente tenha feito nada para ofender as pessoas, entenda: é a presença de Deus na sua vida que está incomodando os demônios. É a presença de Deus na sua vida que está incomodando as forças demoníacas, as forças das trevas. Não espere que o diabo te dê trégua. Não espere que o diabo te dê folga. Ele vai sempre lutar para tentar te destruir, para tentar te fazer parar, para te tentar fazer retroceder na sua caminhada. Porém, se o diabo é furioso o suficiente para te atacar e te destruir, Deus é amoroso o suficiente para te acolher, para te guardar, para te proteger e para te sustentar em nome de Jesus. Compreenda isso. Sempre haverá oposição das trevas, à medida que a luz se intensifica, à medida que a luz brilha com mais intensidade. Se está havendo oposição, é porque necessariamente a luz está brilhando cada vez mais forte. Isso deve ser a realidade nas nossas vidas, pois a Bíblia Sagrada nos diz no livro de Efésios, aliás, no livro de Provérbios, capítulo de número 4 e versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. A vida do justo deve ser como o sol ao meio-dia, deve brilhar, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2 e versículo 13 também, como estrelas, como luzeiros no céu. E à medida que a luz brilha nas nossas vidas, as forças das trevas, de fato, se intensificam. Jesus desceu a Cafarnaum, Jesus foi a Cafarnaum, lugar que Jesus adotou para ser o seu lugar. Você sabe que Jesus era de Nazaré, ele residia em Nazaré. Mas quando Jesus passa pelo batismo de João, e Jesus inicia o seu ministério, a Bíblia Sagrada diz que Jesus começa a encontrar oposição em Nazaré, por conta daqueles que eram os seus conhecidos, até mesmo dos seus familiares. A Bíblia Sagrada diz, João nos diz no capítulo 6, que até mesmo os seus irmãos o rejeitavam, nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, em relação à oposição daquelas pessoas, Jesus não insiste, Jesus vai embora. E Jesus adota Cafarnaum como a sua cidade e passa a morar em Cafarnaum.
E estando em Cafarnaum, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, como um bom judeu, ele vai ao sábado na sinagoga, que era a igreja dos judeus. E na sinagoga ele está ensinando, na sinagoga ele está pregando. E as pessoas começam a ouvir a palavra de Jesus e começam a admirar-se da palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus não é uma palavra como a palavra dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos sacerdotes, dos religiosos. Mas a palavra de Deus, ou a palavra através da vida de Jesus, a palavra na boca de Jesus é uma palavra de autoridade. Jesus sabe o que está dizendo, e aquilo que Jesus fala tem direção, tem endereço. Quando Jesus fala, Jesus direciona a palavra de Deus aos corações, e as pessoas sentem o impacto da mensagem de Deus direcionada por Jesus. A mensagem de Jesus não é uma pregação religiosa. A mensagem de Jesus é muito mais profunda do que isso. Não obstante a mensagem de Jesus ser carregada de conhecimento, mas acima de tudo, a mensagem de Jesus é carregada de sentimento, de verdade, de autoridade. E as pessoas admiram-se da mensagem de Jesus e admiram-se da sua autoridade. A autoridade na vida de um homem sempre causará reações diferentes com relação àqueles que o observam. A autoridade de Jesus para os seus discípulos gera neles admiração, causa neles admiração. Quem que é discípulo de alguém e ver aquela pessoa com autoridade, com conhecimento de causa, para falar sobre determinados assuntos, que não o admira, que não se espelha nessa pessoa? Então, para os seus discípulos, a autoridade de Jesus causa admiração. Para os céticos, causa respeito. Há pessoas que se negam a crer, mas também não negam a autoridade. Respeitam o conteúdo e respeitam a autoridade. Para os inimigos de Jesus, a sua autoridade causa medo. Observe que nesse ambiente estão aqui os discípulos de Jesus e ficam admirados com a autoridade de Jesus. Estão aqui também os inimigos de Jesus. E os inimigos de Jesus, quando percebem a autoridade de Jesus, eles sentem medo. Observe a reação daqueles demônios ou daquele endemoninhado quando ouve a mensagem de Jesus. O que queres de nós? O que vieste fazer aqui? Viestes para nos destruir? Porque eles sabiam do poder que a palavra de Deus tinha e do poder que a palavra de Deus tem. Parece que os demônios sabem muito mais do que nós, mas não é saber, é reconhecer. Parece que eles reconhecem muito mais o poder da palavra de Jesus do que nós. Parece que o poder da palavra de Jesus causa mais impacto na vida deles do que na nossa vida. Até que ponto a mensagem, a palavra de Deus tem balançado a sua vida, tem movido o seu coração, tem causado admiração em você, tem causado temor, tem causado respeito. Compreenda. Há nesse texto todas essas pessoas, todos esses tipos de pessoas: aos seguidores, aos céticos, aos inimigos, mas também aos críticos. E a autoridade de Jesus gera nos críticos ira, raiva, e uma raiva motivada por inveja. O homem pode até não aceitar, não admitir que Jesus é o Filho de Deus. O homem pode até não reconhecê-lo como o Messias, como Filho de Deus, como o nosso Salvador. Mas é impossível que o homem não reconheça o poder que Jesus tem. É impossível que o homem não reconheça o poder restaurador que opera através e a partir de Jesus. E isso não se restringe aos dias em que Jesus pisou nessa terra. Isso transcende pelos anos, pelos séculos, pelos milênios. Isso é uma realidade até o dia de hoje. E quando Jesus está pregando com poder, com autoridade, aqueles demônios dizem: que queres conosco, Jesus? Vieste para nos destruir antes do tempo? Aqueles demônios sabem quem é Jesus.
Aqueles demônios conhecem Jesus. E conhecem provavelmente muito melhor do que nós aqui. Do que eu e você. Mas a questão não é crer. A questão é reconhecer. Talvez você também creia nele. Creia nele como Filho de Deus. Creia nele como Deus. Creia nele como Senhor. Creia nele como Salvador. Mas a pergunta que eu faço é: e você reconhece ele desta forma? Crer, admitir, é reconhecer quem ele é, sem ao menos dar a ele o espaço para fazer parte da sua vida. Mas reconhecê-lo é se submeter a ele, é se prostrar diante dele, é admitir quem é ele. E muitos de nós cremos que ele é o Filho de Deus, mas não reconhecemos ele como tal. O culto está ocorrendo perfeitamente. A louvor, a ministração, tudo está acontecendo perfeitamente. Até que esse demônio manifesta-se. E a pergunta que se faz é: o que é que esse demônio está fazendo na igreja? Teoricamente o diabo não gosta de igreja. Não é esse o pensamento que nós temos? O diabo tem raiva de quem crê em Deus. O diabo tem raiva de crente. Então o que é que o diabo está fazendo na igreja? Eu quero dizer para você que é muito mais fácil você encontrar o diabo dentro da igreja do que no carnaval. Porque o diabo não milita com quem já se entregou, se submeteu a ele. O diabo milita contra aqueles que fazem oposição a ele. Lembra da palavra de Pedro quando ele diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar? Por que você acha que o diabo vai estar em um ambiente onde o pecado impera, se ali não há oposição a ele? Quem é que ele vai tragar lá, se ele já tragou a todos? Se todos já estão debaixo do poder e da autoridade dele. Então é muito mais normal, é muito mais comum encontrá-lo sim dentro da igreja. E o que nos assusta de fato e de verdade é que há demônios dentro da igreja. E quanto tempo faz que esse demônio está frequentando aquela sinagoga? Observe que o culto estava correndo normalmente. Aquele homem estava endemoninhado dentro da sinagoga, mas ninguém viu, ninguém percebeu. Porque o diabo, ao contrário do que se pensa, ele trabalha na surdina. O diabo usa sapatos de algodão para não fazer barulho, para não fazer estardalhaço. Eu digo e insisto, há demônios dentro da igreja. E muitas vezes estão passando desapercebidos, como esse passou desapercebido naquele culto. E em todos os outros cultos que ele foi anteriormente. E o que era que ele estava fazendo ali? Ele estava observando, mas sem sombra de dúvidas, ele estava trabalhando para destruir, para desmontar aquela sinagoga. Existem demônios que estão dentro da igreja, que não manifestam, não se jogam no chão, não estribucham, não fazem estardalhaço, ficam na encolha, ficam em silêncio, trabalham em silêncio. Mas estão trabalhando para desmontar, para desestruturar, para destruir a igreja. E nós só percebemos, só há duas possibilidades nós percebemos: se Deus nos der o discernimento de espíritos, ou quando nós virmos a atuação deles, o resultado daquilo que eles estão fazendo. Mas certo é que há demônios dentro da igreja. Há demônios fazendo parte de cultos dentro da igreja. Mas vou um pouco mais longe. Há demônios também fazendo parte da sua vida pessoal,
da sua vida particular. E eles agem exatamente da mesma forma, em silêncio, mas estão agindo. Se você parar para analisar a sua vida, você perceberá que há pessoas que causam mal a você, mas você tem uma ligação com essas pessoas. Há pessoas que, inevitavelmente, bloqueiam algumas áreas da sua vida, causam intriga na sua vida, afastam você de pessoas e você não percebe. Você não consegue se desvencilhar dessas pessoas, você não consegue se desligar dessas pessoas. Mas são demônios atuando para destruir a sua vida. Deus fala-nos através da sua palavra que é necessário que essas pessoas sejam identificadas, essas pessoas que nos adoecem, essas pessoas que nos fazem mal, essas pessoas que causam destruição na nossa vida, que causam a destruição do nosso emocional, do nosso psicológico. Essas pessoas têm que ser identificadas e você tem que tirar elas da sua vida. Você tem que expulsá-las da sua vida, porque a intenção dessas pessoas é destruir você. Mas dificilmente essas pessoas vão mostrar claramente a sua cara. Elas vão sempre atuar nos bastidores, e cabe a você ter discernimento, sensibilidade para perceber e mandar essas pessoas embora da sua vida. Compreenda que esse homem fazia parte dessa sinagoga, e há muito tempo esse homem frequentava essa sinagoga e nunca havia acontecido aquele homem manifestar. Mas no momento em que Jesus estava naquela sinagoga, a luz foi tão poderosa, a mensagem foi tão poderosa, que aquele demônio não conseguiu se conter e ele teve que mostrar a cara. Porém, por trás daquele demônio havia um homem. Havia um homem que tinha família, havia um homem que tinha amigos, havia um homem que tinha uma profissão, havia um homem que tinha uma vida. Porém, esse homem estava sendo manipulado por uma força demoníaca. Esse homem não tinha vontade própria. Esse homem obedecia a forças superiores. E quando aquele demônio manifesta-se, a questão e o foco não está sobre aquele demônio. Jesus não está preocupado com aquele demônio. Aquele demônio está preocupado se Jesus vai destruí-lo naquela hora, se Jesus vai mandá-lo para o abismo naquela hora, se Jesus vai mandá-lo para a condenação naquela hora. Mas Jesus não está preocupado com o demônio. O demônio sabe qual será o seu destino. O demônio sabe para onde ele vai. Ele sabe qual será o seu caminho. Mas acima de tudo, havia um homem. E Jesus desceu até Cafarnaum. Jesus foi até aquela sinagoga para libertar aquele homem. Jesus desceu para libertar. Mas Jesus não desceu de Nazaré ou de Jerusalém a Cafarnaum para libertar. Jesus desceu do seu trono de glória a esta terra para libertar. E a libertação de Jesus não se restringe àquele homem, naquele sábado, naquele culto. A libertação operada por Jesus, manifesta e realizada por Jesus, ela se estende a todos nós. E Ele quer dar-nos libertação completa, ampla. Ele quer que nós vivamos de uma forma plena e abundante na sua presença. Ele quer destruir todos os laços malignos que ainda nos envolvem. Ele quer destruir todas as setas malignas direcionadas à nossa vida. Ele quer destruir todas as correntes demoníacas que ainda nos aprisionam. Ele quer desfazer as obras do diabo, porque para isso foi que ele veio. Ele desceu para isso, e Ele está fazendo isso. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora Ele vai quebrar correntes. Nessa hora Ele vai despedaçar grilhões. Nessa hora Ele vai arrebentar as estruturas da cela, da prisão. Nessa hora Ele vai abrir as portas da cela e vai te mostrar a liberdade. E você vai viver a liberdade plena em nome de Jesus.
Ele continua libertando, Ele continua tendo poder suficiente para isso. Ele está pregando, e quando Ele está pregando, a sua mensagem causa admiração nos piedosos, porém a sua mensagem causa ódio, gera ódio naqueles demônios. A mensagem de Deus só incomoda os demônios. Quem é piedoso se regozija na mensagem, se alegra na mensagem, abraça a palavra, acolhe a palavra e se alimenta dela. Mas os demônios se incomodam, os demônios ficam irados. Você compreende isso? Há pessoas que estão se incomodando com a mensagem. Quando eu digo que há pessoas que estão se incomodando com a mensagem, eu não me refiro ao nosso ambiente, mas há pessoas no mundo que estão extremamente incomodadas com a mensagem da palavra de Deus. E quando essas pessoas se incomodam com a palavra de Deus, isso revela mais sobre elas do que sobre a mensagem. Isso revela quem elas são. Eu estou me referindo ao ambiente em que você convive também. As pessoas que se incomodam, as pessoas que se iram. Isso está revelando quem elas são. Isso está revelando qual é a sua essência. Isso está revelando o que elas carregam dentro de si. Mas você vai continuar proclamando, você vai continuar pregando, porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Você vai continuar vivendo a verdade da palavra de Deus, e essa verdade vai libertar essas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está pregando, Jesus não direcionou a mensagem em nenhum momento para aquele homem. Não houve na mensagem de Jesus um ataque direto, nem mesmo às forças demoníacas. Jesus não estava lá para falar do diabo, Jesus estava lá para falar da palavra de Deus. Então por que o demônio se incomodou? Por que o diabo se incomodou com a mensagem de Jesus? Se ele tivesse ficado quietinho na dele, o culto tinha transcorrido, o culto tinha acabado, ele teria ido embora e estava tudo certo. Ele só precisava ficar quieto e estava tudo tranquilo. Jesus não ia mexer com ele. Mas por que ele se incomodou? Ele se incomodou porque ele sabia que aquela mensagem de Jesus estava arrebatando corações. Aquela mensagem de Jesus estava convertendo o coração daquelas pessoas. Foi por isso que ele se incomodou. Entenda, o diabo não quer que você ouça, o diabo não quer que você dê crédito, o diabo não quer que você acolha e abrace a palavra, porque ele sabe o poder que essa palavra tem para transformar, para libertar e para restaurar vidas. Quantas pessoas se opõem a você, por exemplo, quando você diz: eu vou ao culto, eu vou ouvir a palavra de Deus? As pessoas começam a xingar, a zombar, a ridicularizar. Por que você acha que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas se incomodam tanto com os cristãos, com os evangélicos especificamente? A pergunta que eu faço constantemente é: qual é o mal que a igreja faz para as pessoas? Qual é o mal que nós fazemos para as pessoas? O que de tão ruim nós ensinamos na igreja? Quem frequenta a igreja ouve o que nós falamos e percebe que o que nós ensinamos é amor, é perdão, é reconciliação, é viver uma vida de forma agradável a Deus, é afastar-se de uma vida de pecados. Na igreja ninguém vai aprender absolutamente nada que seja danoso à sua vida, pelo contrário. Na igreja as pessoas aprendem a afastar aquilo que será danoso às suas vidas, aquilo que inevitavelmente os levará para a danação eterna. E por que as pessoas se incomodam tanto? Se você não entendeu ainda, a resposta está aqui. Porque eles sabem, e não eles, pessoas em si, mas quem atua através deles, sabem o poder que a palavra tem de transformar, de restaurar vidas. Há pessoas que às vezes estão vivendo numa vida depravada, estão vivendo imersos a vícios, e aí encontram na igreja um acolhimento, encontram na igreja um apoio, são abraçados na igreja, são acolhidos e são cuidados dentro da igreja. E a opinião externa é de que é melhor que a pessoa continue vivendo nos vícios do que ir para a igreja.
Quantos casos nós já vimos de pessoas que, mesmo nessa situação, quando se aproximam da igreja, são criticados pelos outros? Ou seja, prefere-se que as pessoas permaneçam nas trevas, nos vícios, nas drogas, debaixo de uma condenação de opressão e quem sabe até uma sentença de morte, do que encontrar libertação. A palavra de Deus, o que é que isso revela? Isso revela que Ele sabe o poder que a palavra tem para transformar e para restaurar vidas. Mas em nome de Jesus, a Bíblia Sagrada diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Se Deus reservou algo especial para você, não é o diabo que vai impedir de Deus fazer algo especial na sua vida. Se Deus te chamou, não é o diabo que vai impedir o chamado de Deus na sua vida. Se Deus quer abençoar a sua vida, não é o diabo que vai impedir a bênção de chegar na sua vida. Se Deus quer libertar você de alguma coisa, não é o diabo que terá poder para manter você aprisionado. Entenda isso. O diabo começa a falar, e quando o diabo começa a falar, ele chama a atenção para si. Ele reivindica a atenção e todo mundo se volta para ele. E o que é que Jesus faz? Jesus manda ele calar a boca. Ou seja, Jesus está mostrando que ele não pode ser o centro das atenções, ele não pode ser o foco. Quantas mensagens você já me ouviu aqui pregando e falando só sobre o diabo? Talvez essa seja a primeira mensagem que eu estou dando um enfoque maior ao diabo, para te ensinar, apenas te ensinar essa verdade da palavra de Deus. O que ele está ensinando é que há situações, há pessoas que não merecem o seu enfoque, que não merecem a sua atenção. Você não deve depositar neles a sua atenção. Jesus chama a atenção para ele mesmo. Manda o demônio calar a boca. E quando Jesus manda o demônio calar a boca, o que é que o demônio faz? Ele tem que obedecer. Ele cala a boca. Então a atenção volta-se mais uma vez para Jesus. Então dê a sua atenção a Jesus. Volte a sua atenção para Jesus. Comece a desprezar as opiniões alheias. Comece a desprezar aquilo que o diabo está fazendo para chamar a atenção, para fazer o burburinho, para fazer a bagunça. Jesus manda ele calar a boca, ele vai calar a boca. Aquilo que ele está falando, ele vai calar a boca em nome de Jesus. Jesus diz: cala-te, e imediatamente ele cala a boca. Então eu estou dizendo para você que ele vai calar a boca em nome de Jesus. Jesus mandou ele calar a boca e ele calou. Jesus disse: agora vai embora, sai dele. Então o primeiro passo, ele vai calar a boca. Ele vai parar de falar besteira. Ele vai parar de acusar. Ele vai parar de apontar. Você sabe que a Bíblia Sagrada diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele vai parar de acusar. Ele vai parar de apontar. Até porque você vai parar de dar motivo para ele acusar e para ele apontar. O segundo passo será que ele vai embora. Jesus está mandando ele embora. Ele vai bater em retirada. Ou seja, ele não vai mais se incomodar. Ele não vai mais fazer parte da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que quando ele recebe a ordem de Jesus, ele lança aquele homem no chão e vai embora. Mas vai embora sem lhe causar dano algum, sem lhe causar nenhum mal. Entenda isso. Por alguns momentos ele até vai nos derrubar. Por alguns momentos ele até vai nos lançar no chão, vai nos jogar no chão. Isso até vai acontecer. Mas isso será apenas por um momento. Entenda que nós estamos numa guerra. E uma guerra, ela é feita de batalhas. Então o que eu estou dizendo para você é que ele inevitavelmente vencerá algumas batalhas. Mas ele não vencerá a guerra. Mas ele não triunfará na guerra. Ele pode até nos lançar ao chão em alguns momentos. Mas nós vamos nos levantar. E vamos nos levantar ainda mais fortes. Se o poder de Deus e se a presença de Deus é real na nossa vida, nós podemos até tombar, mas nós não vamos ficar tombados. Nós vamos nos levantar e nós vamos prosseguir. E entenda, se ele te lança ao chão por um momento,
ele vai embora, mas não vai causar dano algum, não vai causar mal nenhum. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que os propósitos dele serão frustrados, que ele não terá êxito naquilo que ele tentou contra você, ele não terá êxito naquilo que ele está tentando contra você. Os planos dele vão por água abaixo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai conseguir fazer com você o que ele de fato quer fazer. Que esta palavra impere na sua vida com poder e autoridade, te mostrando e te dizendo, te afirmando, te provando que ele não conseguirá o que ele deseja contra você. Na mesma hora o demônio vai embora e as pessoas olham atônitas e dizem: que palavra é esta? Que até os demônios, quando ouvem, vão embora. Que palavra é essa? Essa é a palavra de Deus. Que palavra é essa? Essa é a palavra da libertação. Que palavra é essa? Essa é a palavra da restauração. Essa é a palavra de poder, essa é a palavra de unção, essa é a palavra de virtude, essa é a palavra da vida. E essa palavra está sendo ministrada ao seu coração nessa hora. Essa palavra está sendo direcionada ao seu coração nessa hora. Essa palavra que Deus está enviando para você nessa hora. E é pelo poder dessa palavra que você vai se manter de pé. É pelo poder dessa palavra que você verá todo mal que se levantar contra você cair por terra em nome de Jesus. É por essa palavra que você terá a sua vida restaurada. É por esta palavra que você terá aquilo que você perdeu sendo restituído na sua vida. É por essa palavra que você terá a sua vida de volta. É por essa palavra. Essa é a palavra. Então receba essa palavra e viva pelo poder dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.